Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do antero.com.br. Duas notícias importantes, uma sobre Mato Grosso e outra sobre o Brasil. Vamos começar pelo Brasil, porque é mais urgente, é mais imediata, é mais explosiva, inclusive. Acaba de ser pedido, ou de serem pedidas, as prisões de Renan Calheiros, Romero Jucá e do ex-presidente da República, José Sarney. O pedido é do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que encaminhou o pedido ao Supremo Tribunal Federal para uma decisão do ministro Teori Zavascki. O ministro Teori Zavascki poderá, a exemplo do que aconteceu por ocasião da prisão de Delcídio do Amaral, levar o assunto para ser discutido pela comissão do Supremo que julga os casos da Lava Jato. O ministro Teori é o relator, mas tem lá uma comissão de ministros do Supremo Tribunal Federal que julga o caso. Essa comissão se reúne hoje. O pedido está no Supremo Tribunal Federal desde a semana passada. E a justificativa do Procurador-Geral da República é de que tanto Jucá como o presidente do Senado, Renan Calheiros, como o ex-presidente José Sarney, eles tentaram obstruir a justiça e isso ficou comprovado nas gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Que país é este, hein? E com o pedido das prisões, se isso não for decretado, o Procurador-Geral Rodrigo Janot solicita o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, para ocorrer com ele o mesmo que está acontecendo com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. É muito bom ver o cerco se fechando, mas é muito ruim ver também, pela lei, a perspectiva de que não vai sobrar a possibilidade de votar, inclusive, em impeachment da Dilma. São 32 os envolvidos, 32 senadores envolvidos na questão da Lava Jato. Se for pedido o afastamento de todos eles, não haverá quórum para votar o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Mas a notícia mais explosiva de Brasília é essa de hoje, que está na manchete do jornal O Globo, que está no site G1, que está nos principais veículos de comunicação do Brasil e que já estará dentro de instantes também como destaque no blog do Antero, para mostrar aí o que é que vai e está acontecendo em todo o território nacional. A notícia de Mato Grosso, que merece comentário, foi a positiva reunião dos poderes. Os poderes decidiram ontem reunidos. Os poderes aos quais me refiro são Judiciário e Legislativo e as instituições que têm duodécimo. Porque o Ministério Público não é poder, mas tem duodécimo. O Tribunal de Contas não é poder, mas tem duodécimo. Então, essas instituições, Poder Legislativo, através do presidente Guilherme Maluf, Poder Judiciário, através do desembargador Paulo da Cunha, Ministério Público, através do Procurador-Geral, Dr. Paulo Prado, e Tribunal de Contas, através do conselheiro Antônio Joaquim, decidiram ontem exatamente o seguinte: eles até aceitam o corte de duodécimo no ano que vem, desde que o Executivo também faça a sua parte. Desde que o Executivo faça uma reforma ampla. O Procurador-Geral Paulo Prado chega a argumentar, inclusive, o seguinte:
que ele realizou concurso, ele tem possibilidade de nomear 44 novos promotores, mas que ele nomeou só 3. Evidente que para o bom funcionamento da instituição, ele gostaria de nomear todos, mas que não tem problema. Aceita fazer o sacrifício, mas ele faz uma série de interrogações para ver, inclusive, a origem e como é que pode resolver essa questão do Estado. Porque argumenta de que só cortando o 1/10 dos poderes, só reduzindo o 1/10 dos poderes, não deixa de ser uma economia, mas não é o suficiente para estancar a crise. E não é mesmo. Então, os poderes estão colocando, na minha observação pessoal, o Poder Executivo com a faca e o queijo na mão para realizar a reforma administrativa que o Mato Grosso precisa. Ontem nós tivemos aqui uma importante entrevista do presidente do Tribunal de Contas. Aliás, eu recebi muito WhatsApp, muito e-mail, muito telefonema, parabenizando pela entrevista do conselheiro Antônio Joaquim, porque ele disse com todas as letras: nos últimos 12 anos não houve nenhuma reforma no Estado. Ao contrário, o Estado agigantou-se sob Brairo Maggi e Silval Barbosa. É evidente que a origem está aí. Porque se teve um governo que reformou o Estado, que colocou o Estado em condições de se desenvolver, como foi o governo Dante de Oliveira, agora daí para frente, nos últimos 12 anos, só empreguismo desbragado e desavergonhado no Estado de Mato Grosso, é evidente que não poderíamos chegar em lugar nenhum. Mas os poderes, ao exigirem uma decisão do governo do Estado de Mato Grosso, que já anunciou que quer fazer a reforma, eles estão, na verdade, fortalecendo e dizendo claramente para o governador Pedro Taques: faça o corte na própria carne, não venha com reforminha, venha com reforma para valer, porque é isso que a sociedade exige e é isso que pode resolver definitivamente o problema.